Toda escritura é útil. Ô glórias! Toda escritura é útil. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Ouça a profundidade. Capte a profundidade da palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo falar com você neste momento, falar ao teu coração. O quão importante é a palavra. É a palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oh, glórias, Senhor, fala conosco, Pai. Oh, meu Deus, fala, Senhor, ensina-nos a Tua palavra, revela-nos a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos sair deste lugar ainda mais alimentados. Oh, Senhor, para que possamos Te servir de forma mais útil, que sejamos instrumento nas Tuas mãos. Oh, Deus, fala conosco, esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, nós vivemos um tempo muito difícil. Um tempo em que as pessoas correm atrás do vento. Correm atrás de doutrinas, de filosofias, correm atrás de uma série de situações. Há pessoas que saem do nosso estado e vão para o interior do Amazonas para participar de um ritual lá numa das tribos. Outros saem daqui e vão para um lugar distante apenas para entrar numa gruta. Outros querem subir uma montanha. Outros querem viajar milhares de quilômetros para entrar num templo, porque o templo diz que é sagrado. Ainda há aqueles que, eu tomei uma decisão com Cristo, mas eu quero batizar-me no Jordão. E vai para o Jordão batizar-se. O homem é complicado e ele gosta das coisas difíceis, das coisas que estão fora até, muitas vezes, da nossa realidade. E sem contar as vãs filosofias loucas, ações loucas que as pessoas tomam em nome dos seus deuses, em nome daquilo que creem, e na verdade são apenas vento. Nada que pode trazer algo que possa fortalecer o nosso coração, nada que fortaleça a nossa vida, nada que nos alimente, e quanto mais correm, querem correr, porque não conseguem alimentar-se, não conseguem crescer, e continuam a buscar, continuam na busca, e morrem buscando e não encontram. Irmãos, nós precisamos entender que da mesma forma que estes por aí correm, pagam um preço elevado, um preço extremamente elevado para alcançar e não alcançam os seus ideais. Para que a sua alma seja alimentada, nós também precisamos pagar um preço. É necessário pagarmos um preço para andarmos com Cristo. A salvação é gratuita, sim, porque Cristo morreu por mim e por você, e isto nos isenta o sacrifício. O Senhor já sacrificou-se por nós, e o seu sangue nos purifica. No entanto, é preciso nos mantermos puros. E eis aí a parte que tem um preço. Nós temos que lutar para que sejamos puros, para que possamos caminhar cada dia mais puros, porque essa pureza nos assemelha a Cristo Jesus, nos aproxima de Cristo e nos faz um com Ele. Oh, glórias! E é isso que Deus quer para você e para cada um de nós, e para os 7 bilhões, quase 8 bilhões que estão sobre a face desse planeta. No entanto, pouquíssimos, querem alguma coisa com Cristo. E ele já teve a coragem de falar, muitos são chamados, poucos escolhidos. Esta é a verdade da nossa caminhada. Esta é a verdade daqueles que querem Cristo Jesus. As pessoas correm atrás do vento, correm atrás de situações que não têm valor, mas não querem saber de Cristo, porque seguir Cristo é loucura. Como é que você pode ser crente? É loucura, não faz sentido. E a fé que essas pessoas professam faz sentido? E a fé que eles dizem não professar faz sentido? Aqueles que se dizem ateu, faz sentido ser ateu? Como é que tudo aconteceu? Como?
isso aí, aconteceu uma explosão. Tem que ter muita fé para acreditar nisso. Esses camaradas têm uma fé privilegiada, porém, infelizmente, gastam essa fé à toa. Gastam em nada, jogam fora. Se tivesse a mesma fé para acreditar, por exemplo, na evolução, se eles acreditassem com a mesma fé em Cristo Jesus, estes fariam coisas magníficas, extraordinárias, poderosas. Mas, infelizmente, não acreditam no Senhor. E esta fé quem nos dá é Cristo Jesus. Nós precisamos, amados, buscar de Deus a fé para acreditarmos nos seus ensinos, acreditarmos nos seus princípios e os praticarmos em nosso dia a dia. E hoje quero falar-lhes a respeito da Escritura Sagrada. Hoje eu quero falar a respeito da Escritura Sagrada. Ela é extremamente útil na nossa vida, porém é um livro de fé. Não acontece milagres se não houver fé em Cristo Jesus. O livro, ele não é místico, não é mágico. Ele não sai voando por aí, nem tampouco protege a tua casa. Mas quando você lê e permite que a palavra viva de Deus adentre o teu coração, prepara-te para ver a glória do Senhor. Amém? E esse livro, amados, esse livro maravilhoso, ele foi escrito no período de aproximadamente 1500 anos. Por aí começa o milagre. 1500 anos. Nós poderíamos, como exemplo, citar, iniciou-se agora, no ano 2000, e será terminado no ano 3500. Deu para você sentir o lapso de tempo? Falar que foi em 1500 anos não faz muito sentido, mas quando você olha para o tempo, inicia-se hoje, e há de encerrar-se em 3500. É muito tempo, não é verdade? O interessante é que não há contradição, porque foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. 1500 anos, quantas coisas mudaram no planeta, na cultura, nas pessoas, a forma de viver, a forma de andar, enfim. Mas a palavra continuou a mesma. Isso é Deus. É o milagre do Senhor. E ainda, irmãos, foram mais de 40 autores. 1500 anos, mais de 40 autores. Entre estes, pastores, reis, pessoas simples, pescadores e vai por aí. Quantas pessoas? Pessoas com graus de cultura diferentes. Mas mesmo assim, não há contradição. É Deus. É o milagre do Senhor. E ainda, chegou até nós. Olha outro milagre. 99 ponto alguma coisa de realidade. Real aos escritos originais. Não fugiu. Veja que maravilhoso. Veja que maravilhoso. Tudo isso, amados, é para vocês sentirem o que Deus pode fazer. Como Deus age. É esse livro poderoso, no qual temos todas as informações. Mas um detalhe interessante, quando nós olhamos a nossa Bíblia, vamos descobrir que ela tem capítulos, tem versículos. Será que foi assim desde o início? Não, não foi, não é, Ruth? Não, não foi, amados. Quem fez a divisão por capítulos foi um senhor chamado Stephen Langton. E isto lá pelo ano 1227 da nossa época. E quem dividiu em versículos foi uma pessoa chamada Robert Stephanus, em 1551. Eles fizeram essas divisões para facilitar a leitura, a localização dos textos bíblicos. Amém? E realmente facilitou bastante. Mas vamos lá. Toda escritura é útil. É útil para você, é útil para mim. É útil para trazer-nos a convicção de pecado. Se não houvesse a Bíblia, irmãos, olha que interessante. Se não houvesse a palavra de Deus, se você não tivesse acesso a essa palavra, como é que você teria convicção de pecado? Como você teria? O que seria, na verdade, o pecado? Quais os princípios que fazem com que o pecado seja gerado? Quais as ações que geram pecado na vida das pessoas? E tudo isso está aqui. É o Espírito Santo que nos ensina como devemos agir. Romanos capítulo 3, versículo 20. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda,
Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Entenda a lei como a Bíblia. Ainda Hebreus capítulo 4, versículos 12 a 13. Pois a palavra de Deus é viva, poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Oh, glórias! Eu não posso ver o que está dentro da sua mente nesse momento, mas o Espírito Santo pode ver o que você vai pensar daqui a 5 minutos. Entenda como o Senhor age. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos os princípios do Senhor, nós seremos confrontados e entenderemos que estamos agindo segundo Deus ou não segundo a vontade do Senhor. Segundo Deus, amém, oh glórias. Se você estiver andando em caminhos diferentes daquilo que Deus determinou, eis aí o pecado sendo gerado. Eis a convicção de pecado que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, irmãos, nós somos chamados para vivermos segundo o padrão de Deus. Tudo na vida tem um padrão. Tudo na vida. Tudo que você vê tem um padrão. Padrão de fabricação, há uma forma de ser feito. Nossa vida também tem um padrão. É preciso observarmos o padrão para que assim vivamos segundo a vontade do Senhor e não sejamos condenados, já que o pecado gera condenação. E não queira experimentar o que seja essa condenação, porque certamente não é boa. Amém? Eis aí, amados, uma das utilidades das Escrituras Sagradas. Ela gera em nós convicção de pecado, bem como de santidade. Porque se você anda com Deus, o teu coração te dá certeza absoluta que tu és segundo a vontade do Eterno. Segundo aspecto, irmãos, correção e instrução. Oh, glórias! Toda a Escritura é útil, porque ela nos corrige e nos instrui. Veja que maravilhoso. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, foi o texto que nós lemos inicialmente, diz, presta atenção, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Ela é útil para quê? Para o ensino. Mas o que é que a Bíblia ensina? Como devemos andar sobre a face da terra, como servir ao Senhor, como sermos servos de Deus, como deve ser o nosso portar, e vai por aí. O Senhor, Ele tem um ensinamento completo para cada um de nós. Basta querermos ouvir e praticá-los. Ainda, é útil para a repreensão. Quantas vezes nós somos repreendidos, não é verdade? Alguém está pregando a palavra, aí puxa a nossa orelha. Mas pregando a palavra, puxou a nossa orelha. Alguns até acham que é carapuça, é carapuça. Não é, irmãos. É o Espírito Santo corrigindo, é o Espírito Santo entrando com correção na vida da pessoa, entrando com repreensão. E nós precisamos ter um coração maleável ao santo e bendito Espírito de Deus. Ela é útil para a repreensão, para a correção e ainda para a educação na justiça. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos educados a vivermos a justiça de Deus. E esse viver a justiça do Senhor é que seremos segundo aquilo que o Senhor quer. E quando somos segundo o que Deus quer, certamente vamos agir de uma forma que seja agradável ao Todo-Poderoso em todas as áreas da nossa vida. E ainda, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Deus quer que você seja perfeito. Ah, mas perfeição é só para Jesus. Mas você precisa ser igual a Jesus. Tu precisas ser perfeito. E perfeitamente habilitado para toda obra. O Senhor quer que tu sejas habilitado, preparado. Que você faça as boas obras, não como meio de salvação, jamais, não faça como meio de salvação, mas faça porque você tem Jesus no coração. Eis daí o que gera as boas obras na nossa vida, o fato de conhecermos e de sermos de Cristo Jesus. Amém? Toda a Escritura é útil, ela gera convicção de pecado, ela corrige e nos instrui, e ainda nos leva à frutificação espiritual. Oh, glórias! Você tem frutificado espiritualmente?
Quais são os frutos da tua vida? Quais são os frutos? Irmãos, à medida que a palavra de Deus vai se enraizando no nosso coração, nós somos feitos a cada dia mais. É algo contínuo. A cada dia mais, você é feito segundo Deus, segundo a vontade do Senhor. E, consequentemente, aquilo que você colhe é justiça, é a justiça do Senhor. Você há de frutificar e colher a manifestação da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus na nossa vida, na tua vida. Oh, glórias! É uma manifestação genuína do amor de Deus no teu dia a dia. Olha só que interessante. Você não mais vai viver segundo aquilo que esse mundo ensina, mas você vai viver manifestando a graça, o cuidado de Deus. Irmãos, isso significa ser santo 24 horas por dia e ser cheio do Espírito Santo, não apenas na igreja, mas 24 horas por dia. E todas as tuas atitudes possam mostrar que tu andas com Cristo Jesus. Veja, Tiago capítulo 1, versículos 22 até o 25. Ouça com atenção. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. É bom ouvir, mas tem que praticar. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Amados, resta dúvida? Ou seja, se tu tens o Espírito de Deus, se você anda com o Todo-Poderoso, consequentemente, todas as tuas atitudes será para a honra e para a glória do Senhor. Tu serás feliz nas tuas ações, nas tuas atitudes. Não existe, veja isso, não existe crente ranzinza. Não existe crente mal-humorado. Não existe crente para baixo, o chamado baixo astral. Se um crente chegar para você e diz, eu estou baixo astral, repreende o espírito maligno que está enganando o coração dele. Repreenda. Crente tem que andar para cima. É para cima, porque quem nos impulsiona é o Senhor. Ranzinza, mal-humorado, você pode até ficar em momentos. Momentos, você pode até ficar. Mas passar o dia todo, a semana toda, o mês todo, aí não cabe. Está faltando Jesus no coração. Entendeu? Não é assim? Ô glórias! Ô bênção! Vamos para frente? Toda a escritura é útil. Ela nos ensina a perseverança. Irmãos, perseverar é difícil. Não há talvez situação mais difícil do que esperar no Senhor. Confiar no Senhor. E perseverar nada mais é do que esperar no Todo-Poderoso. É você perseverar, é você firmar-se no Senhor e continuar e andar, não desistir, marchar sempre em frente, jamais retroceder, sempre em frente. A perseverança é uma bênção de Deus na vida daquele que crê. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, o apóstolo Paulo ensina: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Amém? Veja o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei. E esse lembrar, o evangelho que vos anunciei, temos feito aqui às quartas, aos domingos, nos cultos. Nós temos lembrado os irmãos, nós temos levado a palavra para que vocês lembrem dos ensinamentos do Senhor, não esqueça dos ensinamentos de Deus. E Paulo afirma: venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Persevere no evangelho. Não desista do evangelho do Senhor, seja qual for o motivo. Desistir do evangelho do Senhor é morte. Desistir do evangelho é suicídio, gente. É suicídio.
Porque você está jogando fora a bênção da salvação e abraçando e trazendo para o teu coração a maldição da condenação eterna. Amém, amados? Glórias a Deus. Queridos, precisamos perseverar no Senhor, perseverar no Todo-Poderoso. A nossa alegria verdadeira é aquela que nos é dada por Cristo Jesus. A alegria dos homens é passageira, porque eles perseveram naquilo que não tem fundamento. Eles esperam naquilo que não tem fundamento. E quando tudo cai, a alegria cai junto. Tudo passa. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, firmados no Senhor, não passa. É eterno. Amém? Esperemos confiantemente no Senhor. Oh, glórias! E a palavra de Deus ensina-nos que é preciso perseverarmos. Ela nos ensina que devemos perseverar no Senhor, que nós não podemos desistir, mas seguir continuamente, seguir em frente, amados. E é assim que Deus quer e é assim que o Senhor deseja para cada um de nós. Que nós possamos viver essa perseverança. Não desista da caminhada com Cristo. Não desista, gente, não desista. Não desista da caminhada com Cristo, mesmo que venham as tribulações, que venham as perseguições, que venham os problemas, que venha toda sorte de dificuldades. Persevere no Senhor, porque é o Deus de promessa. É o Deus que faz promessa para você. É o Deus que garante as promessas que você tem na tua vida. Oh, glórias! E é assim que nós aprendemos na palavra. É assim que nós devemos viver. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. É uma pena que as pessoas nesses últimos tempos não mais valorizam a palavra. Hoje vivemos dias em que as pessoas tornaram-se ignorantes em relação à Bíblia. Vemos as igrejas cheias, muitas igrejas cheias. As pessoas tornaram-se religiosas ou apenas ouvintes aquilo que é ministrado, mas não conhece mais a raiz. Ou seja, eles não sabem, infelizmente, não sabem discernir o que é certo e o que é errado. Eis do porquê que nós temos visto tantos ensinos demoníacos dentro das igrejas. Ensinos falhos dentro das igrejas. E as pessoas aplaudindo, as pessoas alimentando-se daquilo, as pessoas deixando-se encher com aquela situação. Isto porque não mais conhecem a palavra do Senhor. Nós temos que conhecer a palavra, irmãos, e vivermos a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Toda escritura é útil. Amém? Ela é útil porque ela produz alegria e deleite. Eis aí, amados, uma face da Bíblia que nós muitas vezes não conhecemos. Ela produz alegria e deleite. Alegria e prazer, deleite, prazer. Ela produz prazer. Mas, de certa forma, vemos que anda-se na contramão dessa afirmação. Salmo capítulo 19, versículo 10. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Amém? Agora sejamos sinceros conosco mesmo, porque vem uma pergunta. Vem uma pergunta daquelas inquietantes. Até que ponto esse texto do salmista se aplica na nossa vida? Até que ponto nós temos alegria, prazer na palavra? Até que ponto? Queridos, nós temos que estar atentos a essa realidade. É preciso estarmos atentos. A Bíblia, ela é fonte de alegria, é fonte de prazer. Mas por que ela é fonte de alegria se não tem piada, se não tem humor, se não tem nada que possa nos fazer sorrir? De forma assim, literal. Mas por que ela é a fonte de alegria, de prazer? Porque quando você lê a palavra do Senhor, quem traz alegria para o teu coração não é o teu cérebro ou aquilo que você está lendo, mas é o Espírito Santo que vai trabalhar o teu coração. É o Espírito Santo que vai trabalhar a tua vida, porque você está alimentando-se com aquilo que o Espírito Santo há de agir no teu coração. E ele gera alegria na nossa vida.
Ele gera o prazer em estarmos na presença de Deus, em fazermos a vontade do Senhor, em andarmos com Cristo, em sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Mesmo que não haja nenhuma tirinha de humor na Bíblia, não haja nenhuma piada e nada disso. Mas ela traz alegria, porque é o Espírito Santo que há de trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa vida. Só que eu preciso entender, irmãos, que para que o Espírito Santo produza essa alegria, eu tenho que mergulhar nas águas profundas da palavra. Para que assim eu possa entender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus faz, e o Espírito Santo há de trabalhar o meu ser, trabalhar o meu intelecto, trabalhar o meu viver. E certamente será gerada assim alegria, alegria de servir, o prazer de andar com Cristo, de viver a vontade do Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Se porventura falta ali a alegria, o prazer naquilo que é de Deus, é porque está faltando comunhão verdadeira, profunda com o Senhor. Se você acha que ler a Bíblia é enfadonho, vir à igreja é enfadonho, e outras coisas mais relacionadas ao Senhor é enfadonho, é cansativo, é enjoativo, está faltando Jesus na vida, faltando Jesus no coração. Amém, queridos? Ô, glórias! Mas tem mais um tópico. Amém? Cadê o sorriso? Tá faltando alegria naquilo que é de Deus. Tá faltando mais um tópico? Só mais um? Tá acabando? Ah, não acredito. Não, vamos lá. Então, autoridade suprema em doutrinas e obras. Amém? Toda a Escritura é útil. Ela nos mostra a autoridade suprema de Deus na sua doutrina e nas suas obras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, esse texto, ele é base, ele é magnífico, ele é extraordinário e diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, a Escritura, ela é a nossa autoridade suprema. A Escritura traz todos os ensinamentos que nós precisamos, toda a nossa base de fé, tudo aquilo que nós precisamos para chegarmos aos céus está aqui. Mais que suficiente. Tudo está aqui. Eu não preciso ler 500 mil livros para completar a palavra de Deus. Ultimamente, nós temos visto muitos loucos por aí. Tem muitas pessoas querendo atualizar a palavra de Deus ou associar a palavra, ensinamentos espúrios, ensinamentos extras. Não procede do Senhor, irmãos. A Bíblia, ela é suficiente. Amém? Não precisamos modernizá-la, porque ela é moderna, ela é de Deus. O Senhor não fica ultrapassado. Deus não fica ultrapassado. E o Espírito Santo é que faz que a palavra seja viva. E o Espírito Santo, ele é hoje. Ele está presente hoje na nossa vida. Nós não precisamos buscar conhecimentos extras. Eu preciso ler um livro de teologia. Tem um autor muito bom, autor fulano de tal, é perfeito. Ele nos ensina a compreender a Bíblia. Ele nos ensina a Bíblia. Sai dessas coisas, leia a palavra. Peça ao professor máximo, ele, o perfeito professor, o Espírito Santo, diga: Espírito de Deus, revela a minha palavra. Simples assim, irmãos. É desse jeito. Não que eu seja contra os livros que há por aí. Quero escrever um livro ainda. Quero escrever. Está na pauta da minha vida. Mas é preciso muito cuidado com aquilo que você lê. Muito cuidado. Muito cuidado. Há uma variedade muito grande. E muitos ensinos são heresias. Mas, se você fundamentar-se na palavra, pedir o Espírito Santo para trabalhar o teu coração, para falar com você, certamente você há de ouvir o Espírito falar, você há de compreender a palavra, ela há de tornar-se viva diante de você. E isso é mais que suficiente para que nós possamos aprender de Deus.
Amém? Não procure saber se o céu tem jardins ou não tem jardins. Não se preocupe em saber como será o arrebatamento, como será a vinda de Cristo. Não se preocupe com essas coisas. Não corra atrás dessas coisas. Eu quero saber o que é o Apocalipse. Vou comprar 1000 livros a respeito do Apocalipse. Livros que explicam o Apocalipse. Não perca teu tempo com essas coisas. O que você tem hoje é suficiente. E aquilo que Deus revelou está aqui. Nada está em secreto. O que Deus quer que você saiba está aqui. Aquilo que Ele não revelou, não queira buscar, porque Ele não revelou. Entendeu? Se não está aqui, irmãos, ou se está, porém você não entende, ou ninguém entende, o Apocalipse, por exemplo, se você não entende, ninguém entende, por que você vai confiar em homens com suas doutrinas, com suas teologias? Vai perder seu tempo e quem sabe a salvação. Fique atento. Nós precisamos restringir-nos àquilo que o Senhor deixou claro na palavra. E Ele fala que há pontos que não foi revelado ao homem e não cabe a nós ficarmos procurando, cavando, querendo saber. Pertence a Deus. O Apocalipse, eu creio que no tempo certo, todos nós vamos lê-lo e vamos entendê-lo sem nenhuma explicação. Mas no tempo certo, no tempo de Deus. Amém? Busquemos hoje aquilo que o Senhor tem aberto diante de nós. Mergulhemos na leitura da palavra. Comamos a palavra. Sejamos pessoas da Bíblia. Sejamos pessoas que amem a palavra do Senhor. Que se deixem dominar pelo ensinamento do Todo-Poderoso. Sejamos pessoas que nos deixemos dominar, dirigir, guiar pelo santo e bendito Espírito de Deus. Mas esse Espírito não está na boca dos profetas que estão por aí aos milhares. Está na palavra. É só ler e pedir direção. E o Espírito Santo vai falar com você. Mas como será o amanhã? Sair dessa vida e ser adivinhação. Cabe você viver o hoje. Cabe você viver o hoje. Mas só que o maligno ele coloca no coração da gente o seguinte: procure saber como será o teu amanhã. Procure saber como será o teu amanhã. E muitos gastam toda a sua vida correndo atrás de profeta. E aí, profeta, me revela o que é que o Senhor vai falar comigo amanhã. Como será a minha empresa daqui a um ano? Com quem eu vou casar? Como será a minha vida? Isso, aquilo, outro. Não sei o quê. Já notaram que há pessoas que vivem só no futuro? E como o futuro não é revelado, porque o Senhor não vai revelar isso para ninguém, eles vivem correndo atrás de homens e quebrando a cara, arrebentando-se e pecando contra Deus. Fiquemos atentos, amados, para que possamos nos deter a esta revelação. Ela é mais que suficiente. Ela diz para você: confie no Criador, espere nele, porque Ele cuida de você. Ele te guarda, Ele te protege. Ele tem o melhor para os fiéis. Ele faz os fiéis prosperar. Ele fala com os fiéis. Ele fala com cada um de nós. Nós não precisamos de profetas. Saia dessa história de profeta, em nome de Jesus. Existe profeta hoje que o Senhor possa trazer uma palavra? Sim, existe, claro, está na Bíblia. Não podemos de forma alguma dizer que não existem. Os dons existem. No entanto, amados, não da forma que nós vemos hoje. Na verdade, são apenas adivinhos de plantão. Adivinhos de plantão. Cuidado com os adivinhos, já que adivinhação é pecado. E quando você coloca o teu coração nesta busca, você está pecando contra o Senhor. Apenas espere, confie, porque é assim que a Bíblia nos ensina, é assim que ela nos orienta. Amém? Toda a Escritura é útil, glórias, é útil porque ela nos traz convicção de pecado. É útil porque ela nos corrige, ela nos instrui a forma correta de viver. Ela é útil porque mostra-nos que é preciso frutificarmos espiritualmente. Ela é útil porque diz que você precisa perseverar, que nós precisamos perseverar. Ela é útil porque, se nós mergulharmos nas suas palavras, nas suas páginas, com certeza será gerada alegria, prazer naquilo que é de Deus. É útil ainda, irmãos, porque é o nosso livro sagrado. Nela, nós encontramos todas as informações necessárias, pertinentes para que vivamos a verdade inegável do nosso amado Senhor. Glórias!
Amém? Ame o Senhor. Ame o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por cada instante, por cada minuto, Pai. Queremos clamar que esta palavra fique gravada no nosso coração, para que nós possamos andar segundo os teus princípios, que tenhamos prazer em ti, Senhor, em viver a tua verdade. Ó Espírito, que tu venhas alicerçar nossa vida nos teus preceitos, nos teus princípios. Cria em nós um coração puro, um coração segundo a tua vontade. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 965